dando boa tarde, né? Já são mais de meio-dia, e quero, claro, agradecer o convite. É uma oportunidade muito rica, né, participar desses debates, não só pela qualidade dos colegas, mas também por ser um evento que celebra os 10 anos do mestrado da GV, esse talentoso time de rugby, né, que vocês formaram aqui. E realmente, né, todos que atuamos na pós-graduação em Direito no Brasil sabemos não só da qualidade, mas diria até da particularidade desse programa de pós-graduação, né, pela maneira como ele foi montado, pelo tipo de pesquisa que é desenvolvida aqui, e uma experiência que, sem dúvida, tem influenciado outros programas de pós-graduação no Brasil, até mesmo mais antigos, para uma pesquisa jurídica mais sistemática, mais baseada em dados empíricos, longe, portanto, das tradicionais construções dogmáticas, doutrinárias. Então, é muito positivo, né, esse momento de comemoração dos 10 anos. E quero dizer a vocês que também fico contente de estar na mesa com pessoas cuja produção eu acompanho, né, e vocês vão ver que a minha exposição vai dialogar diretamente com o texto do Oscar e do Dimitri, e também fazer algumas referências ao trabalho recente que a Marta organizou sobre as trajetórias da desigualdade. E quando eu recebi o título da mesa, a pergunta, né, que a forma, né, que o tema foi apresentado, já me permitiu, né, trazer para vocês essa ideia da crise constitucional. Eu não vou realmente ocupar o meu tempo aqui tentando dizer para vocês porque entendo que a Constituição está em crise. Durante a nossa exposição, alguns elementos vão, sim, aparecer, mas eu acho que até mesmo a maneira como a mesa é proposta e as falas do Oscar e do Dimitri, que são muito recorrentes entre os constitucionalistas brasileiros, né? As dúvidas que tu apresentaste, Oscar, estamos numa transição, alguns elementos que tu colocaste ali se afastam bastante do modelo, e isso tem sido muito comum, né? Se vocês participam de reuniões em que há, pelo menos, professores da área de constitucional, eu diria que hoje existe um mal-estar, né, Oscar, Dimitri, até porque, de certa maneira, nós tínhamos um discurso que o trabalho de vocês também representa, de um relativo êxito. Talvez não como um ministro do Supremo Tribunal Federal chegou a dizer, o triunfo tardio, alguma coisa assim, mas o nosso discurso era um discurso dos êxitos da Constituição de 88. E hoje realmente é um pouco difícil, né, nós reproduzirmos esse discurso, mantermos esse discurso. Então, eu começo, sim, já falando que estamos numa crise constitucional, e eu pretendo abordá-la em 3 dimensões. Então, o meu principal objetivo aqui é trazer para vocês um diagnóstico, né, tentar compreender por que nós estamos nessa crise. E, além disso, eu vou propor um diálogo com a tese, com a teoria da resiliência constitucional. Então, esse é o meu segundo objetivo aqui nesse momento. E eu vou adotar um ponto de partida muito simples, né? Também não vou, por causa do tempo, entrar em grandes elucubrações conceituais, e eu defino a Constituição Democrática como esse acordo que garante a proteção dos interesses fundamentais de classes e grupos sociais. Essa ideia do pacto, né, num regime democrático, é fundamental para nós considerarmos a própria existência da Constituição e a sua normatividade, né, a possibilidade de que ela consiga reger o comportamento dos atores políticos, na medida em que isso decorre de que as principais classes e grupos sociais reconheçam a Constituição como atendendo aos seus interesses fundamentais. Partindo disso, eu acho que nós podemos identificar 3 momentos em que esse acordo constitucional é posto em teste. Como é que nós podemos avaliar se a Constituição está conseguindo responder a essas demandas sociais? O primeiro deles é o próprio processo constituinte, né? De que maneira se fazem os acordos que plasmam a Constituição Democrática no próprio processo de elaboração. O segundo são as reformas constitucionais, porque a proposição e, sobretudo, a aprovação de reformas indica que há divergências sobre o conteúdo desse acordo, mas existe ainda um terceiro elemento, que é o próprio controle de constitucionalidade das leis, né, que os atores políticos busquem a intervenção da Justiça Constitucional para modificar decisões legislativas em nome da proteção da Constituição,
também pode ser analisado como uma tentativa de proteger esse acordo fundamental. Então, vou falar de cada um dos três testes do acordo constitucional, como estamos chamando aqui. Primeiro, em relação ao processo constituinte. Aqui eu estou utilizando um trabalho que eu publiquei já há alguns anos, na própria revista da GV, em que nós formulamos 3 categorias para entender a formação de maiorias no processo constituinte. A primeira delas é muito conhecida, e o Oscar mesmo fez referência aqui, embora com outros termos, nós chamamos de concessões mútuas, né? Então, essa é uma primeira maneira de formar maiorias, que implica uma reciprocidade, no sentido de que alguns agentes políticos, alguns partidos, abrem mão de parte das suas propostas e têm em benefício a aprovação da sua segunda melhor opção. Aqui existe já uma pequena divergência com o que Oscar e Dimitri apresentam. O segundo processo nós chamamos de não decisão, é quando não há uma maioria suficientemente sólida para aprovar uma disposição com verdadeiro conteúdo normativo e simplesmente se adia a resolução do conflito para a legislação infraconstitucional. A Constituição simplesmente diz que determinada matéria será regulada em lei e nada mais. E, por fim, o que eu chamo, de maneira não muito elegante, maioria aritmética, né? Que é quando você não busca, no acordo constituinte, incorporar uma maioria mais ampla, né? É quando mesmo a divergência que existe no processo constituinte faz com que, atingida aquele número de votos necessário para a aprovação de uma matéria, a negociação é encerrada. Isso significa que uma parte substantiva dos representantes votarão contra aquela proposta. De acordo com essas categorias, como é que nós analisamos os acordos na nossa Constituinte de 87 e 88? Em primeiro lugar, eu quero lembrar de um dado que acho muito importante, também já foi falado aqui há pouco pelo Oscar, que foi a mudança que houve no regimento da Constituinte com o surgimento do Centrão. Então, embora o regimento interno tenha sido realmente pensado de uma maneira que favoreceu, como Marta também acabou de lembrar, o poder de certos grupos minoritários nas subcomissões e nas comissões, quase todos os títulos tiveram origem em emendas apresentadas pelo Centrão após a mudança do regimento interno, já após o trabalho encerrado da Comissão de Sistematização. E o que isso acontece? Quase 80% das votações aprovadas, portanto, no primeiro turno, foram emendas ao projeto da Comissão de Sistematização. O que isso demonstra? Uma grande dificuldade de obter acordos. Nós tínhamos tido já mais de um ano de processo constituinte, um projeto oriundo da Comissão de Sistematização, que foi bastante modificado já no primeiro turno na votação de plenário, numa situação que, portanto, não favorecia a construção de acordos, como se tentou fazer nas fases anteriores da Constituinte. Isso, do nosso ponto de vista, explica que o mecanismo das concessões mútuas não foi tão utilizado e não explica boa parte das votações da Constituinte de 87 e 88. Na nossa análise, o principal capítulo da Constituição, onde nós identificamos isso, é o capítulo dos direitos individuais. Um exemplo, direito de propriedade, né? Aqui você teve a situação que era chamada de buraco negro, né? Quando você derruba o texto, mas não tem maioria para aprovar outro, e isso ensejou uma negociação em que a esquerda admitiu a indenização prévia e justa, em dinheiro, e a direita aceitou que houvesse as exceções a essa indenização prévia na própria Constituição, que é o tema da reforma urbana e da reforma agrária. Já o tema da não decisão aparece no campo dos direitos sociais, aqui o exemplo, a estabilidade do emprego, até hoje não regulamentada. E, finalmente, maioria aritmética. O exemplo que nós temos aqui é a ordem econômica. O título da ordem econômica é um daqueles onde há mais votações com pouco consenso, com uma maioria bastante próxima do mínimo necessário para a aprovação de uma matéria. E quando eu trago como exemplo aí os recursos do subsolo, a questão da nacionalização desses recursos, é com um objetivo que ajuda a entender o que eu vou falar em seguida. Boa parte dessas votações na Constituinte e na ordem econômica, que nós classificamos como acordos por maioria aritmética, foram modificados depois por emendas constitucionais.
E a técnica da não decisão, na verdade, foi muito pouco utilizada, o que se relaciona com a ideia do compromisso maximizador. Foi difícil, ao contrário de outras experiências constitucionais recentes, Espanha, Portugal, mas principalmente Espanha, adiar a resolução de conflitos, né? Isso demonstra dificuldade para estabilizar o texto constitucional. Demonstra dificuldade para fazer acordos, demonstra dificuldades para que esses acordos fossem além da maioria aritmética e, portanto, incorporassem amplamente os vários grupos da Constituição. Se houve esse caráter nos nossos acordos, nós poderíamos realmente prever um alto número de reformas constitucionais. Eu entendo que as reformas constitucionais que tanto caracterizam, né, a Constituição de 88, até difícil, né, Oscar e Dimitri, quando se fala de rigidez e flexibilidade, né, mas acho que isso era previsível, né? Nós que acompanhamos o processo constituinte, sabíamos que isso era muito provável. E aí, o que eu trago aqui para vocês? Eu fiz uma análise das emendas constitucionais que foram aprovadas a partir de 1995 até este ano, excluindo essa última da reforma política. Então, nós temos 92 emendas, um número maior, né, emendas do período Itamar Franco, as emendas constitucionais de revisão, mas aí nós temos 92 emendas. E aí nós buscamos fazer uma classificação a partir da temática. E, como vocês veem, de acordo com os nossos critérios, quase metade das emendas constitucionais se refere à tributação e finanças públicas. A organização do Estado vem em segundo lugar, mas já bem abaixo. A organização do Estado inclui também as emendas de caráter administrativo, que são em número razoável. A organização dos poderes, quase similar. Ordem econômica, bem menos, são principalmente as emendas aprovadas no primeiro governo Fernando Henrique. E o capítulo Outros, né, que numa Constituição como a nossa acaba sendo um número significativo. Tributação e finanças públicas, para esclarecer, eu acrescentei aqui todas as reformas da Previdência, que dizem respeito, evidentemente, diretamente a essa questão. Bom, aqui nós começamos a ver que esse número de reformas constitucionais mostra dificuldades de acordos em torno dos conflitos distributivos. Porque, finalmente, o que se está discutindo, rediscutindo, repropondo na ampla maioria dessas emendas da ordem tributária e financeira? Como se distribuem esses recursos, não apenas como se arrecada, mas como são distribuídos no âmbito da federação e no âmbito da sociedade. Então, vale a pena analisar um pouco mais essas emendas. Então, aqui nós temos apenas as emendas... esse ainda é um quadro anterior geral. Então, aí vocês veem como há um pico de emendas aprovadas no Fernando Henrique II, governo Lula cai, sobe de novo para Dilma. Evidentemente, aqui Dilma II é um mandato interrompido, esse número teria que ser menor, e o Temer meio, né? Também teria que ser menos, mas notem que, pese a pouco mais de um ano, a última emenda que entrou aí foi aprovada em julho deste ano, já são 5 emendas constitucionais, né? Dentre essas emendas, e aí eu vou querer que vocês comparem o quadro anterior com este, veja o quadro das emendas constitucionais que tratam de tributação e finanças públicas, do primeiro grupo, né? Nós podemos dizer que há uma instabilidade maior dessa matéria no governo Fernando Henrique, em Lula há menos emendas, assim como em Dilma, em Lula II e Dilma I. Mas quando nós vemos, aí eu gostaria que vocês percebessem em relação a Dilma II e Temer, né? Dilma II são 7 emendas, Temer são 5 emendas. 3 sobre tributação e finanças públicas, 3 sobre tributação e finanças públicas. Então, isso significa que, mais recentemente, o percentual aumenta. E quando nós vemos 3 emendas aqui no governo Temer, uma delas é uma emenda altamente significativa, que eu vou fazer referência aqui, o Oscar já fez, do chamado novo regime fiscal. Bom, então aqui também nós temos alguns problemas, né, para indicar a estabilidade desse acordo constitucional. E, por fim, o controle de constitucionalidade das leis. Vou passar um pouco mais rápido sobre esse tema, até porque muito se fala, né, sobre judicialização da política no Brasil, já virou até um conceito doutrinário, né, aquilo que é tão bom para uma pesquisa empírica, mas
Mas eu queria, utilizando aqui o trabalho do Alex Stone, que fala que o processo da judicialização da política inclui dois momentos, né? A politização da justiça constitucional e a judicialização do processo legislativo. Desse ponto de vista, segundo também alguns estudos que fizemos, o processo de judicialização da política do Brasil não é tão amplo como algumas análises apresentam, né? Algumas análises, talvez, que não têm esse refinamento conceitual. E o que eu queria destacar para vocês é o primeiro momento, porque o que diz o Alex Stone? Não há judicialização sem a politização da justiça constitucional. E a politização da justiça constitucional não é um processo endógeno da justiça constitucional. Ela precisa ser provocada pelos atores políticos. Por isso, é importante analisar as ADINs dos partidos políticos. Aqui é o estudo do Juliano Bem-vindo e do Alexandre Costa, da Universidade de Brasília, onde eles fizeram esse estudo por cada período de governo, sendo que, no governo Dilma, somente até 2012. Né? Aqui nós poderíamos dizer que esse dado não é tão convergente quanto a análise que nós fazemos dos acordos na Constituinte e das reformas constitucionais, porque há uma conflitividade maior no governo Fernando Henrique que vai caindo, né, substancialmente, eu diria até, no governo Lula, e continua caindo no governo Dilma. Nos 2 últimos anos, isso é algo que nós ainda estamos tabulando, e por isso eu não pude trazer aqui para vocês, houve um aumento geral do número de ADINs de partidos políticos. Então, isso é algo que eu ainda quero analisar, ou seja, final do segundo governo Dilma e já esse ano do governo Temer, o que isto pode significar. Bom, o que esse conjunto de dados nos mostram? Né? E aqui vem mais diretamente o diálogo com Dimitri e Oscar. A Constituição pode ser pensada como resiliente a partir de um compromisso maximizador, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês identificaram, já na Constituinte, que o pacto, acordo, era um pacto assimétrico. Então, em que medida, né, a dificuldade de estabilizar a Constituição por meio desses acordos, que eu acho que fica aparente na análise, por exemplo, do processo constituinte e, principalmente, das reformas constitucionais, permite manter essa ideia do compromisso maximizador? Ou não será que a assimetria desse acordo é o que veio prevalecendo nesse período mais recente? E aqui, infelizmente, também vamos falar um pouquinho mais rápido, para não ocupar o tempo, eu trago algumas conjecturas, né? Aqui são trabalhos que nós estamos fazendo desde o ano passado, tentando entender essa relação da crise constitucional com o próprio processo de democratização do Brasil. Esse conceito que eu estou utilizando aqui é do sociólogo norte-americano Charles Tilly, sociólogo muito conhecido, que faleceu há alguns anos atrás. O Charles Tilly fala que há processos de democratização e desdemocratização. O processo de democratização ele trabalha em 3 eixos fundamentais: integração das redes de confiança aos processos políticos. Aqui haveria muito a avaliar sobre as redes clientelistas no Brasil e, principalmente, como elas se articulam com o presidencialismo de coalizão, autonomia dos centros de poder decrescente. Aqui você pode analisar o papel das Forças Armadas, por exemplo. E o que interessa mais, né, que o processo de democratização ele depende também de um isolamento crescente das desigualdades categóricas em relação aos processos políticos. Se nós analisarmos, né, a nossa trajetória constitucional nos últimos anos, nós vemos avanços em todos esses campos. E, ao mesmo tempo, nós começamos a ver, a partir da crise de 2013, retrocesso em todos esses campos. Até mesmo a volta de uma inquietação, para dizer o mínimo, militar, ou seja, a quase ameaça, né, feita por um alto oficial das Forças Armadas brasileiras de intervir no processo político, mostra que nós estamos diante de algum tipo de risco que coloca em xeque a democratização. Desses 3 processos, qual que se relaciona mais com o que nós apresentamos para vocês na primeira parte da exposição? É o tema da desigualdade. Então, o que o Tilly nos diz de desigualdades categóricas, né? São desigualdades que são geradas por um controle
desigual sobre recursos geradores de valor. E de que maneira isso impacta no processo político? O Tilly, é bom observar, esse conceito de democratização não é um conceito substantivo, é um conceito processual. Mas ele está tentando demonstrar, né, que a desigualdade social, embora não implique a inexistência de um regime democrático, pode enfraquecê-lo. Por quê? Categorias que têm acesso privilegiado a esses recursos dispõem de incentivos e meios para evitar os resultados da deliberação democrática. E com que hipótese nós estamos trabalhando? Na Constituição de 88, há uma série de dispositivos que dão acesso privilegiado a esses recursos a determinados grupos sociais. Então, essa história recente, eu acho que tende a nos demonstrar que alguns conseguiram maximizar mais do que outros. E me interessa entender que mecanismo pode existir, além das macro-decisões da Constituição. E aqui acho que nós podemos trabalhar com essa hipótese de que o mandato eletivo tem sido utilizado para impedir mudanças na estrutura da desigualdade. O que significa que nós temos um primeiro ciclo, né, de democratização, processos que são desenvolvidos pela Constituição, como foram expostos aqui já pelos nossos colegas, e agora um risco de desdemocratização, na medida em que esses acordos constituintes não estão sendo mais respeitados da maneira que foram durante as primeiras décadas e tendem a privilegiar as estruturas de desigualdade. Portanto, mais uma vez, nós voltamos aqui ao tema da desigualdade e do conflito distributivo, né? E, até para terminar, lembrando também como a Marta termina o livro dela, né? Há uma trajetória de desigualdade que hoje pode estar sendo interrompida. Né? Esses mecanismos fundamentais, né, que a Constituição criou para garantir as políticas públicas que garantem os direitos sociais, hoje estão comprometidos, no mínimo, por 20 anos. Então, o novo regime fiscal não é apenas um novo regime nesse campo, pode ser um novo regime constitucional. E isso, creio, deve ser objeto bastante da nossa atenção. Muito obrigado.